vou, então, analisar 3 questões, né, que estão envolvidas com essa proposta. Primeiro, a disposição das empresas brasileiras, e esse brasileiras está entre aspas, para deixar bem claro que o conceito de empresa brasileira é qualquer empresa que tenha um CNPJ. Então, a disposição das empresas para aportar recursos privados para financiar projetos de P&D nas universidades. De novo, estou colocando entre aspas o que o texto do projeto, do programa propõe. Segunda questão, se esses recursos provenientes das empresas seriam capazes de proporcionar a alavancagem, estou novamente citando o documento, que reduziria significativamente o custo das IPs. E terceira questão, se as universidades públicas brasileiras estão dispostas a alterar a cultura institucional que nos países avançados compõe o ethos universitário. Quer dizer, nós temos um ethos universitário que é muito semelhante ao dos países avançados. Né? Então, a terceira questão é se as universidades públicas brasileiras, na realidade, se os professores das universidades, os funcionários, os alunos, estariam dispostos a alterar essa cultura institucional. E eu vou usar 2 procedimentos padrão, viu, filha do... Os 2... Selena, né? Nós estávamos conversando no carro. Os 2 procedimentos padrão. Senta aqui para você ver melhor, que é interessante isso aí. Mas aí, ainda mais com essa tela na frente, você não vai ver. Bom, mas de qualquer forma, eu vou deixar a apresentação para você ver depois. Nossa avaliação, então, se baseia em 2 procedimentos padrão usados no campo da análise de políticas públicas para prospectar o comportamento esperado de um ator. Nesse caso, o ator empresa, de um lado, e o ator universidade, de outro. Nós vamos usar o que a gente chama, em inglês, na realidade, cross-section, ou seja, inferir o comportamento dos atores a partir do comportamento do mesmo ator num contexto distinto. Basicamente, nós vamos analisar, então, a empresa e a universidade no contexto estadunidense, para ver como é que eles atuam lá, para depois inferir o comportamento desses 2 atores no Brasil a partir daquilo que acontece lá. Tá? Esse é um procedimento muito utilizado na América Latina, em outras regiões periféricas, mas ele é especialmente válido no campo que nós estamos aqui trabalhando, e eu vou em seguida me referir por quê. E o time series, inferir o comportamento do ator a partir do comportamento passado do ator. Como é que ele tem atuado, dá um pouco uma ideia da forma como ele pode atuar no futuro. Está claro? E aí, como bom engenheiro de deformação, eu fiz essa tabelinha, eu vou analisar essas 3 questões, às quais eu fiz referência há pouco, a partir das 2 metodologias. Está claro até aqui? Se está claro toda, digamos, a dinâmica que vai seguir daqui para frente. Então, o procedimento 1, através dessa metodologia de cross-section, como há muito tempo a nossa política cognitiva, e eu estou usando aí um termo que eu estou utilizando cada vez mais, política cognitiva, eu estou chamando a política de educação e de ciência e tecnologia e inovação. Eu não acho que tem sentido a gente continuar separando essas 2 coisas, por vários motivos, não vou me deter sobre eles, mas a gente poderia eventualmente argumentar explicando por quê. Como há muito tempo, então, a nossa política cognitiva está influenciada pela estadunidense, a ponto de ela ser tomada como um exemplo a ser emulado, é legítima uma comparação do ator empresa brasileira com a sua congênere. A questão 1, então, que eu vou analisar é como é o comportamento inovativo da empresa estadunidense, como ela se relaciona com a universidade. Certo? Essas 2 perguntas que eu vou me referir a elas tentando responder a partir de agora. Isso todo mundo sabe, né? E, na realidade, as pesquisas de inovação baseadas no Manual de Oslo, elas mostram uma situação como essa aqui. Né? Isso aqui são as 5 atividades inovativas, e a principal atividade inovativa nos países de capitalismo avançado é P&D intramuros. Vejam que a compra de máquina e equipamento, que é isto aqui, é essa
pilha acho que está meio fraca. Se tiver outra... vocês veem que isso é relativamente pequeno, em contraste muito flagrante com os países periféricos, entre eles o Brasil. Bom, mas dada essa realidade, vem a pergunta então, e a universidade? A empresa a gente já viu, a empresa faz P&D para se tornar inovativa, para ser competitiva, etc, etc. Mas para que serve a pesquisa universitária? E aí vem uma pergunta. A universidade produz conhecimento, resultado das suas pesquisas, e a empresa absorve esse conhecimento. Isto ou isto? Evidentemente que essas duas coisas acontecem. Mas a pergunta para iluminar a nossa apresentação é: o que é mais importante nos Estados Unidos e nos países avançados de uma forma geral? Isto ou isto? Está claro? Então nós vamos procurar mostrar que claramente isto aqui é muito mais importante do que isso aqui. E vamos mostrar, tomando como indicador, o recurso que a empresa estadunidense aloca à universidade para geração de pesquisa e desenvolvimento, ou seja, para a produção de resultados de pesquisa. Se eu perguntasse para vocês, quanto do total gasto pela empresa estadunidense em pesquisa é contratado com a universidade? Alguém se arriscaria a dar um número, uma porcentagem? Eu tenho ouvido 50%, 30%, mas nunca ouvi 1%. E, na realidade, é 1%. Ou seja, de tudo que a empresa estadunidense gasta em pesquisa, somente 1% é contratado com universidades e institutos de pesquisa para a realização de projetos conjuntos. Esse eu não estou mentindo para vocês, vocês podem acreditar. Se não acreditarem, abram o site da National Science Foundation e vocês vão ver esse número lá. Está claro? Bom, o que está mostrando isso? Se esse indicador é um indicador válido, e eu acho que é, que a disposição da empresa em alocar recursos para a P&D na universidade... As pilhas estão aí? É muito baixa. Ela não tem interesse no conhecimento produzido na universidade, enquanto conhecimento desincorporado. E nós vamos ver logo em seguida no que ela se interessa. É esse aqui, né? Questão 2. Qual é a importância dos recursos alocados pela empresa à universidade para realizar pesquisa? Essa é o reverso da medalha. Né? Nós vimos que chega de lá, chega da empresa, 1% do que ela gasta. Certo? Aí tem uma coincidência. Casualmente, isso é pura casualidade, o que a empresa estadunidense gasta em pesquisa é mais ou menos igual ao que custa a universidade estadunidense. Não exatamente o orçamento, né? Mas poderia se pensar num orçamento. Tá? Casualmente, é também de 1% a parcela do gasto universitário estadunidense custeada com recursos alocados por empresas para P&D. A exceção mais importante é do MIT, onde essa parcela é superior a 15%, mas é uma exceção. Na média, é 1%. Bom, é suficiente, me parece, esse indicador, poderíamos apontar outros, para mostrar que o potencial de alavancagem do recurso para financiar a universidade é baixo, é 1%. Está claro? Até aqui? Por coincidência, como os dois totais são muito semelhantes, dá para afirmar que esse 1% que chega da empresa para financiar projetos de P&D conjunta, 1%, é também 1%, ou seja, quase desprezível, do custo da universidade estadunidense. Ok? Tudo bem? Bom, se houver perguntas, objeções, etc., vamos deixar para o final para a gente poder correr. Questão 3. Qual é a aderência? Lembrem, estamos falando dos Estados Unidos. Por quê? Porque para o mal ou para o bem, os Estados Unidos é sempre uma referência. E não há dúvida nenhuma que esse projeto, por várias razões que eu também poderia elencar, tem uma inspiração nessa emulação de comportamento. Qual é a aderência da pesquisa universitária à demanda cognitiva da empresa?
extrapolando um pouco, exagerando um pouco, é também a demanda cognitiva, a demanda por conhecimento da sociedade como um todo. Novamente, poderíamos argumentar nesse sentido, não vamos fazê-lo. A agenda de ensino e pesquisa das universidades estadunidenses é, por construção, coerente com a demanda cognitiva das empresas. A agenda de pesquisa e a agenda de ensino, ou seja, aquilo que se ensina lá, é muito coerente com aquilo que as empresas precisam. Embora elas não estejam interessadas em absorver conhecimento desincorporado. Mas aí vem a pergunta, puxa, mas então para que se faz pesquisa na universidade estadunidense? Correto? Se a empresa não está interessada no conhecimento desincorporado produzido, para que o Estado norte-americano gasta tanto com a pesquisa na universidade? Por que será? Mais da metade dos mestres e doutores em ciências duras vão para as empresas fazer P&D. São contratados pelas empresas. Por quê? Porque é para isso que a gente amestra os mestres e doutores em ciência dura, para fazer pesquisa. No mundo inteiro é assim. Está claro? Então, por que as empresas são competitivas? Porque elas absorvem, né, mais de 50% dos mestres e doutores formados em ciência dura. Está claro? Faz assim ou faz assim? Eu sou muito inseguro. Se vocês não fizerem assim, eu vou achar que vocês estão fazendo assim. Certo? Bom, eu não estou querendo que vocês concordem ainda. Mas é só para ver se está claro o que eu estou procurando mostrar. A demanda cognitiva das empresas, então, conclusão, não se realiza como um fluxo de conhecimento técnico-científico da universidade para a empresa, e sim pela absorção do pessoal que ela, a universidade, capacita para realizar pesquisa. Está claro? Então, a relação universidade-empresa nos Estados Unidos funciona desta forma. Tá? Não pela contratação de projetos de pesquisa, joint ventures, etc, etc. Portanto, essa resposta, essa pergunta, ela tem uma resposta muito clara. Não é por aqui. Não é por aqui, é por aqui. Está claro? Bom, isso já é suficiente para a gente derrubar uma série de mitos que nós temos no Brasil desde os anos 70. Eu cheguei na Unicamp para ajudar a organizar a primeira incubadora de empresas do Hemisfério Sul, em 1977. E desde então eu estou familiarizado com esse problema, certo? E desde aquela época se fala em incubadora, em polo, parque, etc, etc. E sempre falando, porque o Silicon Valley, porque a Rota 128, porque a Tecnópole. E, na realidade, os dados que a gente tem mostram muito claramente que não é por aí que a universidade deveria ir para se tornar útil para a empresa. Não estou falando em sociedade. Tá? Estou adotando bem pragmaticamente a ideia da relação com a empresa. Bom, a gente matou a cross-section. Certo? A relação universidade-empresa nos Estados Unidos, a disposição da empresa para alocar recursos é baixa, o potencial de alavancagem é baixo, mas a responsividade da universidade é alta. Está claro? Agora vamos para o segundo procedimento. Vamos entender como é que se dá essa relação no Brasil. Análises desse tipo demandam retrospectiva histórica, evidentemente, para conhecer a problemática, identificar tendências, prospectar cenários alternativos e construir o cenário desejável, ou seja, a solucionática que nos interessa. Tá? Essa série de artigos, de slides que vem agora, elas se referem, então, a essa retrospectiva histórica. Tá? Muito breve, muito apertada no tempo e no espaço que eu tenho disponível. Eu digo, a política cognitiva brasileira, e como qualquer outra, busca induzir comportamento nos atores, né, para que serve de política pública, basicamente para isso. Né? Teve
como foco, muito mais do que no Norte, o fomento à relação de universidade e empresa. Ou seja, a América do Sul é o lugar do mundo onde mais se fala e mais se faz, através da política pública, para estimular a relação de universidade e empresa. É só você fazer todo mundo que trabalha na área sabe disso. Né? Essa problemática ela só veio aparecer no âmbito, ou no seio da preocupação dos neoschumpeterianos, do pessoal da economia e da inovação, na década de 80, depois que Freeman, Rumford, etc., começaram a falar sobre isso. Bom, mas qual era a ideia? A ideia é que o enclave universidade brasileira, ou universidade latino-americana, poderia gerar progresso tecnológico. Por que eu coloco a palavra enclave? En passant, também não vou aprofundar, a universidade brasileira é um enclave. Ela não brota da sociedade brasileira. Está claro? Acho que não preciso explicar. Né? Mas vocês sabem como é que se criou a universidade brasileira. Né? Vocês sabem, enfim, senão a gente não chega até onde eu quero. Então, por enquanto, fica o enclave ali, uma palavra forte, categórica, radical, no sentido de ir até a raiz do problema, mas era isso que, desde a década de 50, essa relação, né, se coloca como sendo o núcleo da política de ciência e tecnologia. Mas, como dizia há 40 anos, um gênio latino-americano da política de ciência e tecnologia, Jorge Sábato, não sei se vocês já leram, ele é famoso pelo Triângulo de Sábato, né? E depois, numa reunião da SBTC aqui mesmo no Brasil, em Porto Alegre, criticando o Triângulo de Sábato, eu criei um quadrado, dizendo, olha, tem que ter um outro vértice. Porque o Triângulo de Sábato é governo, universidade, empresa. E eu dizia, nessa ocasião, faz uns 10 anos, temos que ter um quarto vértice, que são os movimentos sociais. E aí essa brincadeira ficou como um quadrado do Dagnino. Né? Mas, enfim, ele dizia isso. Certo? Ele dizia que em qualquer lugar em tempo, qualquer país, em qualquer empresa, vão fazer 3 bons negócios com tecnologia. Roubar, copiar e comprar. Nenhum país e nenhuma empresa no mundo, seja hoje, seja no passado, desenvolveram tecnologia podendo roubar, copiar ou comprar. Então isso não é, absolutamente não é, uma característica da região periférica ou do Brasil. Isso é assim no mundo inteiro. Agora, por que a empresa estadunidense faz pesquisa? Ela faz pesquisa nas áreas onde ela não pode roubar, copiar ou comprar. Como muitas delas se situam na fronteira do conhecimento técnico-científico, é natural que elas tenham que desenvolver tecnologia. Certo? Bom, no Brasil, a condição periférica, o nosso estilo civilizacional eurocêntrico, ou norte-americano, depois da Segunda Guerra Mundial, a nossa dependência cultural, nós estamos aqui vestidos como europeus, num espaço se locomovendo, etc., vivendo, a classe alta, que nós somos parte dela, faz com que tudo que as empresas produzem aqui já era produzido no norte e tem tecnologia desenvolvida. Deem uma olhada em tudo que tem aqui nessa sala e lá fora, que é made in Brazil. E me digam uma coisa que não tenha sido antes produzida no norte. Está claro o argumento? Quem gosta de fazer pesquisa é pesquisador. Certo? Normal, cada um faz o que pode para melhorar o mundo. Né? Pesquisador acha que tem que fazer pesquisa. Empresário acha que tem que ter uma empresa funcionando, gerando bons salários, produtos de alta qualidade, preço cadente, pagando imposto. Né? E é isso que a gente tem que exigir deles, na realidade. É um equívoco, nós vamos falar sobre isso logo em seguida, exigir da empresa que faça pesquisa num país periférico. Bom, se chocar muito, façam um sinal.
Mas um pouco eu vim aqui não para resolver, o Chacrinha veio para confundir. Né? Agora, alguém vai dizer, puxa, mas e a Embraer? Claro que há exceções, que confirmam a regra. Quando há uma elite de poder econômico ou político que precisa de conhecimento novo, a gente faz. É claro. Febre amarela. O Instituto Oswaldo Cruz, está lá para trás, 1800 e qualquer coisa. Praga do café, 1890 e poucos, deu origem ao Instituto Agronômico de Campinas. Petróleo de águas profundas. Né? Os militares voltaram da Segunda Guerra Mundial e disseram, eu quero um avião. Isso era 45, 46. Nós não temos nem indústria automobilística, não interessa, eu quero, entendeu? Eu quero. Aí criamos o ITA, o CTA em 49, etc. A Embraer foi criada em 70, né? E tivemos a Embraer. Por quê? Porque existia uma elite de poder, nesse caso, poder econômico, que disse, eu quero. E o Estado, não é à toa que todas essas coisas aqui têm um BRA no meio, né? Porque não era recurso privado, era recurso público. Isso é muito importante a gente entender. Isso não é só assim no Brasil, não. Né? Muita gente achava que isso era só na América Latina. Aquela professora italiana lá do SPRU, a Mazzucato, disse, não, isso é assim no mundo inteiro. A gente já sabia disso, mas quando ela disse, a gente ficou até mais aliviado. Né? A Embrapa, o agronegócio queria exportar. Né? E ninguém tinha tecnologia para produzir soja no Cerrado, entre outras coisas. Então, a Embrapa, demanda cognitiva de elites econômicas ou políticas, tecnociência brasileira. Desde que exista recurso público, né? Como eu acabei de falar. Mais alguns elementos dessa história. Como se buscou estimular a relação universidade-empresa no Brasil? Até os anos 80, ela foi facilitada pelos institutos públicos de pesquisa. O IPT, o Cientec, cada estado brasileiro tinha um instituto de pesquisa. Para quê? Para fazer a tropicalização, que era o termo que a gente usava, eu sou dessa geração de engenheiros, tropicalização do conhecimento tecnológico importado. Ou seja, adaptar esse conhecimento às nossas características de várias naturezas. E pelas empresas estatais, que realizavam P&D, pelas razões que nós já conhecemos. Né? Então, basicamente, era isso que azeitava a relação universidade-empresa. Até os anos 80. Esses institutos se tornaram supérfluos com o abandono da estratégia de industrialização via substituição de importações. Né? Que era aquilo que nos permitia produzir internamente aquilo que antes era importado. Ora, quando se abre a economia, né? Governo Collor, quando se privatiza as empresas estatais, deixou de ter sentido os institutos de pesquisa. E eles vão, pouco a pouco, fenecendo. Palavra bonita, né? Foram fenecendo. Né? O Cientec foi extinto, ou coisa parecida, poucos anos atrás. Bom, e o que aconteceu depois? A partir do início de 90, o fomento a arranjos institucionais que já existiam. Né? Eu falei, primeira incubadora de empresa, onde eu trabalhei, foi no final dos 70. Né? Parques e polos tecnológicos, os núcleos de inovação tecnológica nas ICTs e o apoio a projetos conjuntos ganharam mais impulso a partir dos anos 90. Na realidade, foi no governo Fernando Henrique onde isso tomou corpo. E por que tomou corpo? Porque aquilo que eu chamo da elite da comunidade científica, ou o alto clero da ciência dura, né? Esse alto clero da ciência dura é o responsável pela elaboração da política cognitiva brasileira. Tá? Eu pesquisei isso bastante atenção no final dos anos 2000, né?
Em 2007, eu publiquei um livro sobre a comunidade de pesquisa brasileira e a política de ciência, tecnologia e inovação. E, utilizando o instrumental de análise política pública, procurei mostrar justamente isso que eu estou afirmando aqui. A elite da comunidade, o alto clero da ciência dura, é responsável pela elaboração da política cognitiva. Então, a abertura do mercado, provocada pela submissão, estou sendo novamente bastante duro, dos governos neoliberais, estou me referindo a Collor, Fernando Henrique, a globalização, porque na realidade foi uma submissão, não era necessário fazer o que foi feito. E para vocês terem uma ideia um pouco, em 1990, 90% da linha branca era nacional. No ano, linha branca, fogão, geladeira, né? No ano 2000, 90% era estrangeiro. Quer dizer, foi uma década de violenta privatização das empresas estatais e desnacionalização, desmantelamento do parque, sobretudo metal mecânico brasileiro. Bom, vamos de novo. A abertura do mercado foi interpretada pelo alto clero como uma incitação para que as empresas inovassem e buscassem na universidade o conhecimento novo que precisavam para competir. Então veja que o alto clero da ciência dura matou 2 coelhos com uma cajadada. Né? O que eu estou querendo dizer com isso? Ao mesmo tempo, né, eles procuraram satisfazer, né, o que eles achavam que era o interesse das empresas para enfrentarem a competição engatilhada pela abertura de mercado. Então, ao mesmo tempo que buscaram orientar a universidade para associar-se à empresa, para realizar P&D, que ela teoricamente necessitava, e ser para isso remunerada, aqueles arranjos produtivos, incubadoras, parques, polos, proporcionariam aos integrantes dessa elite a oportunidade de se tornarem empresários ou, pelo menos, empreendedores. Então, veja, eu estou subrepticiamente ou implicitamente introduzindo uma ideia que já deve estar ficando clara para vocês. Ou seja, que o Futurice nada mais é do que uma velha proposta do alto clero da ciência dura para reorganizar a universidade brasileira. Tá? As incubadoras, na realidade, são câmaras de descompressão. Né? O mergulhador, quando está lá embaixo, se ele vier direto para a superfície, ele rebenta o pulmão. Né? O professor ou o estudante de pós-graduação, para se tornar empresário, ele precisa de uma, entre aspas, incubadora. Mas cuidado, a incubadora a criança nasceu, não consegue respirar, vem para a incubadora. Mas essa incubadora de empresa não é de algo que já tenha nascido. Percebem a diferença? Uma coisa é uma empresa que já existe, ou uma criança que já existe, que vem para uma incubadora. A outra coisa é um professor com seus estudantes que quer se tornar empresário. Aí precisa de uma câmara de descompressão. Mas chamar isso de incubadora é um abuso de linguagem. Mas por que se comete esse abuso de linguagem? Como tantos outros, se comete como um recurso de manipulação ideológica para dourar a pílula de algo que, na realidade, é um arranjo de alto custo e com um foco bastante questionável. Né? Quer dizer, a pergunta que nos ocorre é óbvia, né? Tem sentido auxiliar um professor universitário a se tornar empresário com recursos públicos? Vocês sabem quem é que paga esse ambiente limpinho onde nós estamos, né? Não é o rico, é o pobre. Se nós estivéssemos na Escandinávia, eu entenderia que a universidade pública trabalhasse para as empresas, ou trabalhasse para os seus professores. Mas não é o caso. Esse ambiente limpinho é porque tem muita gente na sujeira lá fora, que é quem paga imposto nesse país, que é o imposto que se transforma no nosso salário. Bom, essas empresas têm vida curta, como você sabe. Embora de, entre aspas, base tecnológica, a maioria são software houses, corte e cola de software. As patentes são, de fato, ração para lattes.
Desculpem ser tão duro, mas como nós temos pouco tempo, eu me atrevo a provocá-los dessa forma. Se vocês olharem nos Estados Unidos, 97% das patentes são depositadas por empresas. E é natural que seja assim. No Brasil, cerca de 60% das patentes são depositadas por universidades públicas. Será que isso é patente mesmo? Quando a gente foi analisar a Unicamp, a gente chegou a essa conclusão aqui de ração para Lattes. O custo dos arranjos, isso eu já falei. Bom, agora vamos colocar alguns dados empíricos, né, que reforçam essa visão que nós estamos apresentando. Isso aqui a gente já mostrou, e isso aqui é o Brasil. No Brasil, mais de 50% do gasto em inovação das empresas inovadoras é compra de equipamento. Compra de máquina e equipamento. O que é natural que seja assim, pelas razões que nós já vimos. Aqui a inovação se dá via aquisição de tecnologia já desenvolvida, em especial a incorporada em máquinas e equipamentos. Quando existia reserva de mercado, se importava muita tecnologia desincorporada, né? Quando deixou de existir a proteção ao mercado nacional, com a globalização, se explicitou esse outro elemento, né, do nosso problema das empresas inovadoras. Ou seja, o que é uma empresa inovadora, segundo o Manual de Oslo? É uma empresa que nos últimos 3 anos introduziu no mercado local alguma ideia nova, ou seja, algum produto ou processo novo. Novo para quem? Novo para ela. Não é nem novo para o mercado local, muito menos para o mercado externo. É novo para ela. Bom, 80% dessas inovadoras declaram que é comprando máquinas e equipamentos que elas inovam. Volto a dizer, entendam, isso é um comportamento racional. Nos países avançados, o conhecimento desincorporado em pessoas, produzido pela pesquisa universitária, não é importante. Como nós mostramos, aquele 1%, né? Aqui também não. Das inovadoras, 7% declararam, na pesquisa da Pintec, que tem relação com a universidade e institutos de pesquisa. Desses 7%, 70% consideraram essas relações de baixa importância. Igual aos Estados Unidos, não tem diferença. Aqui também, a gente não tem um dado como tem aquele 1%. Né? A gente tem os dados proporcionados pela Pintec sobre um conjunto de 30 mil empresas, que são as empresas inovadoras brasileiras, mas que tendem a mostrar uma situação muito semelhante àquela dos Estados Unidos. O conhecimento incorporado em pessoas, que é produzido pela pesquisa universitária, é importante para as empresas brasileiras? E, bom, o que a gente vê é que não é. Para mostrar um indicador para vocês, eu pego os anos entre 2006 e 2008, que é o analisado por uma das Pintec. Nesse período, nós formamos 90 mil mestres e doutores em licenciatura, 30 mil por ano. Licenciatura, engenharia, física, química, biologia, tudo aquilo que usa coisa dura. Né? Os ingleses falam de hard sciences e soft sciences. Né? Eles são muito diretos. Né? O que é palpável é a hard science, o que é de papel é a soft science, as humanidades. Né? Bom, nós formamos 90 mil mestres e doutores em licenciatura, a economia estava bombando, o salário estava crescendo. O que se esperava? Que as empresas contratassem gente para fazer P&D. Não é lógico isso? Se fosse nos Estados Unidos, desses 90, 45 mil iriam ser contratados pela empresa para fazer pesquisa. Quantos foram contratados? O dado que eu vou dar agora é meio surpreendente, então já vou preparando vocês nesse sentido. 68 pessoas. Tá? Quer dizer, isso me parece suficiente para mostrar como a nossa política de ciência e tecnologia, e na realidade a política cognitiva como um todo, está dissociada do interesse dos pobres também. Mas está dissociada do interesse das empresas. Você entende
a esquizofrenia, não é que a gente não esteja olhando para os pobres, nós não estamos olhando nem para as empresas. Quando eu digo nós, não somos nós aqui. É o alto clero da ciência dura. Certo? O alto clero da ciência dura, embora fale muito em inovação, em empresa, em competitividade, blá, 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 está vendo e sabe há muito tempo e muito melhor que nós que as empresas não vão utilizar nem o conhecimento desincorporado, mas isso lá no norte também elas não utilizam, e nem sequer o comportamento, o conhecimento incorporado em pessoas. Formamos 90 mil, foram contratados 68. Bom, qual é a disposição da empresa em alocar recursos para PIBD na universidade? É muito baixa. Tá? Então, estamos aqui já nessa segunda coluna, mostrando, agora não mais comparando com os Estados Unidos, mas olhando o comportamento prévio, né, das empresas. Bom, vamos para outra. E o potencial de alavancagem? Nós já vimos que nos Estados Unidos é baixo. É 1% do que custa a universidade estadunidense. Temos indicador sobre isso? Não, não temos. Não temos, mas eu vou mostrar logo em seguida, e eu não sei bem porque esse slide está aí, eu acho que ele não deveria estar aí, mas já que ele está aí nós vamos ter que vê-lo, senão eu vou me perder. A partir de meados de 90, a ideia força da economia da inovação, que passou a orientar a nossa política cognitiva, a empresa Elox Inovação provocou um significativo aumento do recurso público para inovação e a P&D empresarial. Então, esse recurso alocado à empresa para inovação e P&D, sobretudo a partir do governo Fernando Henrique, e, lamentavelmente, também no governo Lula e Dilma, e essa é uma coisa que nós temos que discutir enquanto esquerda, e eu, esqueci de dizer, né? Além de engenheiro de formação e marxista, eu sou do PT. Né? Então, eu acho que nós temos, enquanto esquerda, fazer uma autocrítica muito profunda nesse sentido. Porque a nossa política de ciência, tecnologia e inovação foi uma política neoliberal, apoiada nesse mito de que a empresa brasileira vai fazer pesquisa. E eu acho que é de uma prepotência enorme quem acredita, sem ser soviético, sem ser stalinista, que o Estado pode mudar o comportamento dos atores privados. Né? De você chegar no empresário, você tem que fazer pesquisa, viu? Eu vou te dar esse dinheiro aqui, mas é para fazer pesquisa. O que ele fez com o dinheiro? Fez outra coisa. Fez outra coisa. Também. Tá? Bom, mas de qualquer forma, o que é importante é isso. Um significativo aumento. As várias PITEC permitem formular indicadores do pouco êxito da estratégia perseguida pelo alto clero. E eu volto a dizer, isso é obra do alto clero. Tá? Acho muito importante que a gente dê nome aos bois. Né? Certo? Quando a gente está sofrendo uma agressão externa, todo mundo é amigo, todo mundo é irmão, etc. Vamos lutar contra quem quer arrombar a nossa porta. Tudo bem, não estou querendo dizer que a gente não deva se unir para enfrentar os bolsominions. Temos que nos unir. Mas não vamos nos unir em torno de ideias falsas, pelo amor de Deus. E essa é uma ideia falsa. Tá? Por isso o título dessa apresentação que eu estou falando do futurice e do passado. Né? Nós não devemos propugnar uma volta ao passado. Indicador de input. As empresas inovadoras não retribuíram com esforço próprio. O gasto em P&D sobre a receita líquida de vendas das empresas inovadoras não aumentou. Nos Estados Unidos, para cada dólar que o governo bota na empresa para fazer P&D, a empresa coloca mais 4. Em alguns setores, mais 7. Aqui no Brasil, não. Ela tirou. Ela tirou o que ela já botava. Isso também a PITEC permite mostrar. E o indicador de output. Seu resultado, a qualidade da inovação, tampouco se alterou. As inovações à escala global permaneceram irrisórias. 0, qualquer coisa. Das inovações de produto e processo, são inovações
à escala internacional. E as que existem são de empresas estatais, basicamente Petrobras. Agora, voltando àquilo que ficou meio deslocado, né? Se nos Estados Unidos a parcela do gasto universitário custeada com recursos alocados por empresas para a P&D conjunta é de 1%, quanto ela seria no Brasil? Ele está indo embora, mas ele concorda com o que eu estou falando. Eu conheço ele. Então, não fiquem achando que ele ficou... Eu sei, estou brincando. Não, estou brincando não. Ah, é? Legal. Quanto ela seria no Brasil? A gente não tem dados sobre isso. Mas a Unicamp é o nosso MIT. Né? A Unicamp é a universidade que mais tem contrato com empresa. E nós fizemos uma pesquisa na Unicamp e chegamos a esse dado, 1,5. Ou seja, é um pouquinho mais do que a média. Quer dizer, o nosso MIT, lembra que o MIT, 15% do seu orçamento vem de contrato com empresa para P&D. Na Unicamp é um pouquinho mais do que a média. Então, quanto é esse número no Brasil? A gente não sabe. Mas, a julgar pelo que acontece na Unicamp, vocês podem imaginar que é 0,0 qualquer coisa. Tá? Então, claramente aqui, ó, muito baixo, o potencial de alavancagem do recurso para financiar a universidade proveniente de colaboração com a empresa é muito baixo. Tá? Quer dizer, pouco a pouco nós vamos mostrando que, seja por essa análise, o Futurice na melhor das hipóteses, um wishful thinking. Né? Na pior das hipóteses, eu não vou dizer o nome, porque vocês já sabem. Aliás, diga-se de passagem, vocês devem estar estranhando que essa avaliação que nós estamos fazendo é uma avaliação um pouco anódina. Né? Nós não estamos aqui xingando ninguém, né? Embora a maior parte dos artigos e trabalhos que vem saindo sobre o Futurice falam de obscurantismo, de autoritarismo, blá, 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 blá. Nós não estamos nem discordando nem concordando com isso. Quer dizer, nós estamos concordando, mas não estamos dizendo. Né? O que nós estamos querendo mostrar é que é inviável. Que não vai funcionar como eles acham que vai. Analisamos já o ator empresa. Agora, e dado que existe uma crença de que a universidade deveria produzir um conhecimento útil, né, para a sociedade, ou melhor dito, para a empresa privada, né, haveria que avaliar a probabilidade de ocorrência dessa alternativa, ou seja, aquilo que nós estamos chamando de responsividade da universidade. É viável a alternativa proposta pelo Futurice? Ela é desejável? Não existem outras alternativas? Que solucionática a gente poderia propor? Como a elite da comunidade científica vem justificando a política que o Futurice pretende implementar? Como é que ela vem justificando? Como é que ela diagnostica, né, a situação? É dessa forma, né, que nós já mostramos mais uma vez. Calor, né? Eu vim preparado para o frio, com camiseta. Não boto o ar, que aí eu fico resfriado de novo. Deixa assim mesmo. Eu vou me despindo. Eu vou arregaçar as mangas só, não se preocupe. Os empresários são atrasados, né? Não é isso que a gente ouve? Empresário é atrasado. Não percebe a importância da inovação para serem competitivos. Não veem a P&D como um investimento, né? Olha, eu sinceramente, eu não conheço nenhum empresário atrasado. Não conheço. Os empresários dignos do nome, eles vão uma vez por ano aos Estados Unidos, à Europa, comprar tecnologia embutida em máquina e equipamento, em matéria-prima. E vejam, o Brasil não tem a maior taxa, ou teve durante muito tempo a maior taxa de juro do mundo. Não precisa ser economista para saber que, se a taxa de juro é uma das altas do mundo, é porque a taxa de lucro também é das mais altas do mundo, é óbvio, né? Se tem alguém produzindo um alfinete no Brasil, é porque a taxa de lucro é maior que a taxa de juro. Senão ele não produzia alfinete. Está claro? Agora me digam, um empresariado que consegue ter a maior taxa de lucro do mundo, uma das, é atrasado?
Faz sentido isso? As empresas automobilísticas, as montadoras, dizem a minha taxa de lucro no Brasil é 3 vezes no meu país de origem. Elas é que dizem. Então, vamos ver com calma essa questão do empresário atrasado. Eles dizem, a quantidade de vezes que a gente ouve isso, falta de ambiente inovativo, atraso, ignorância, irracionalidade, ou é uma resposta economicamente racional aos sinais de um mercado periférico? Eu estou voltando para reafirmar algo que eu já disse, com outros elementos. Né? Mas, basicamente, é isso que nós temos que compreender, no meu entender. Agora, como a comunidade universitária, não estou agora falando da elite, estou falando da comunidade de uma forma geral, que já faz a pesquisa e forma o pessoal que a empresa deveria precisar, vai atender a proposta do Futurice. Veja bem, os estudantes de mestrado e doutorado que nós formamos, eles são tão bons como dos países avançados. Tá claro? Quer dizer, quem trabalha com isso sabe perfeitamente que os nossos doutores em engenharia não ficam a dever para os americanos ou para os europeus. Certo? Inclusive, muitos estão indo para lá para trabalhar lá. Né? Então, como é que ela vai receber essa proposta do Futurice? Quer dizer, eu tenho certeza que é baixa essa responsabilidade. A comunidade universitária, a comunidade acadêmica, científica, como vocês quiserem chamar, ela vai dizer, mas vem cá, mas se nós já estamos fazendo, se nós já somos o 13º em papers publicados, se nós já estamos sendo citados no Science Citation Index, se nós já estamos engajados no mainstream, se nós já nos internacionalizamos, etc., etc., o que mais você quer que a gente faça? Não é verdade? Porque é impressionante quando você compara a pós-graduação brasileira, né, com a pós-graduação norte-americana, nós somos muito parecidos. Né? Quando você compara a pós-graduação norte-americana ou europeia com o ensino básico daqueles países, existe uma correspondência. Quando nós comparamos a pós-graduação brasileira com o ensino básico brasileiro, sobretudo o ensino público, é o descalabro que vocês conhecem. Certo? Então fica a pergunta. Tem sentido? Bom, baseado então agora no nosso diagnóstico dessa problemática, que eu vou apresentar agora, e agora eu entro diretamente na solucionática, de certa forma defraudando vocês, porque vou tratar de um outro tema. Né? Mas faço questão de terminar com essa visão da solucionática, muito a voo de pássaro, para mostrar que sim existe uma possibilidade de enfrentar o Futurice sem voltar ao passado. Está aí o Dada Maravilha, nosso filósofo, que me inspirou ao que segue da minha apresentação. O desafio é convencer a comunidade universitária de que ela é mais aderente, essa proposta que nós vamos fazer agora, é mais aderente à missão da universidade pública e mais coerente com o que a sociedade espera dela. Ou seja, em outras palavras, eu vou procurar mostrar que nós, se fizermos uma pesquisa e uma docência diferente daquela que estamos fazendo, nós vamos ser muito mais valorizados pela nossa sociedade e provavelmente também pelos nossos pares no exterior. É falsa, portanto, a ideia de que nós temos que replicar aquilo que se faz lá. Tá? Poderia também argumentar mais nesse sentido, mas vou deixar por aí. E para isso eu vou analisar um pouco como é falaciosa essa ideia de que nós temos que seguir os passos dos chamados países líderes em ciência e tecnologia. %. Quer dizer, então vamos entender o que é essa tecnociência. O que é essa pesquisa que se faz no mundo? 90% é orientado à criação de tecnologias para os 10% mais ricos. Isso é de uma professora do MIT,
Vocês vão acreditar mais nela do que em mim, por isso que eu trouxe a citação dela. 90% da pesquisa em saúde é para 10% da população dos países ricos. 1% dos medicamentos são para doenças de pobre. Do que se gasta em pesquisa hoje no mundo, 70% é gasto em empresa. E desses 70% em multinacionais. 7 vezes 7, 49. A metade da pesquisa que se faz no mundo se faz em empresas transnacionais. Que adoram conservar o meio ambiente, gerar emprego, produzir coisa saudável para a gente comer, né? Vocês sabem bem do que eu estou falando, né? Bom, e o 30% que se faz na universidade, nos institutos de pesquisa, também está a serviço das empresas. Ou vocês acham que a gente forma engenheiro aqui nessa universidade ou na minha para trabalhar em cooperativa de catador? Claro que não, né? Nós formamos engenheiro para trabalhar na multinacional. E é muito interessante, né? Eu estava conversando alguns anos atrás com um empresário, e o empresário, você é da Unicamp e tal, eu contratei um engenheiro lá formado por vocês, mas o cara não sabia nada, eu tive que ensinar tudo ele, de novo, porque ele não sabia nada. Aí o que eles ensinam? Deterioração programada 1, obsolescência planejada 1 e 2, né? Consumismo exacerbado, não é verdade? Porque senão a empresa é expulsa do mercado. Agora, a gente até agora, tem se recusado a ensinar isso na universidade pública. Mas não há dúvida nenhuma que a coisa está por um fio. Um outro elemento importante também é entender que essa dinâmica tecnocientífica mundial ela está orientada para a produção de coisa que mata a gente. Né? Esse dado é bastante categórico nesse sentido. E se nós replicarmos, como estamos replicando, internalizarmos essa dinâmica tecnocientífica, vamos estar contaminando a nossa universidade com os seus predicados. Para aprofundar a discussão, nós teríamos que discutir um pouco isso que eu falei também, en passant, logo no início, né? Ciência e tecnologia ou tecnociência? Conhecimento dos desumanos ou dos inexatos, ou conhecimento para a produção de bens e serviços? Então, nós temos que reavaliar, né, a maneira como se discute a política de ciência e tecnologia. Esse senhor, quando era jovem, dizia muito claramente isso. Né? Fiquem tranquilos que a concorrência vai nos levar a produtos melhores e mais baratos. A Apple vai dar um tiro, vai xingar a Windows, vai dar um tiro, outro vai dar com... Quantos carregadores com a mesma voltagem e amperagem de entrada e saída tem na casa de vocês? Na realidade, não é bem essa ideia, né? O que nós temos estou sendo curto e grosso, mais uma vez, deterioração programada, obsolescência planejada, desempenho ilusório, consumismo exacerbado e degradação ambiental. Vocês vão dizer, mas professor, não é bem assim. Eu sei que não é bem assim. Eu estou generalizando, né? Mas eu acho que isso dá muito conta daquilo que é essa dinâmica tecnocientífica. Nós estamos numa Jobless Growth Economy, todo mundo já sabe isso, né? Quem não sabia hoje já sabe. É mais ou menos isso. Né? E nós estamos numa Jobless Growth Economy. Né? Ou seja, está todo mundo olhando aqui o smartphone. Né? Com um olhar um tanto quanto... Né? Imagina se isso aqui fossem pessoas. Né? No fundo, essas duas tendências, elas são inerentes a essa dinâmica tecnocientífica. E não tem volta. E o sonho que sempre nos venderam de que nós íamos fazer crescer, íamos conseguir fazer crescer a economia formal e absorver a economia informal, que é o sonho do desenvolvimento, que nos tem sido impingido desde há muito tempo, ele não tem ocorrido. Essa ideia de que nós vamos ter, ou íamos ter, o American Way of Life, e abandonar esse setor atrasado, de baixa produtividade, na realidade não está ocorrendo. Nós temos essas mesmas senhoras fazendo o mesmo tipo de trabalho,
só mudou o cenário. Elas vão ao lixo buscar comida para comer. Quando não existe comida, não encontram comida, pegam latinha, vidro e papel. Esse é o Brasil. E cada vez mais esse é o Brasil. Cada vez que eu venho a Porto Alegre, eu fico apavorado em ver o que é Porto Alegre hoje e o que era Porto Alegre até alguns anos atrás. Quer dizer, o morador de rua hoje não é o típico morador de rua. É um pai de família, né, que não tem um emprego, não tem o bico, e ele vai, bota as crianças junto com a avó e a esposa dele e vai dormir na rua. Então, esse sonho, essa mágica não está rolando. Nós somos 210 milhões de brasileiros, 160 em idade de trabalhar. Desses 160, 30 tem carteira assinada. E por que eu estou falando de carteira assinada? Não porque eu goste, né, de carteira assinada, ou seja, não que eu goste da relação empregatícia capitalista, mas é porque, pelo menos, é alguma coisa, né? Certo? É algum tipo de segurança, algum tipo de proteção. Mas é 30 em 160. E, pasmem, desses 30, apenas 2 estão na indústria manufatureira. Apenas 2. Tá? Quer dizer, eu acho que existem mais de 80 milhões de brasileiros que nunca tiveram e nunca vão ter emprego. Portanto, temos que pensar num cenário alternativo. Né? E eu estou falando do cenário econômico, social brasileiro, para depois voltar ao tema da universidade, né? Que é a nossa solucionática diz respeito à universidade e à pesquisa. Isso, evidentemente, não ocorre só no Brasil, é no mundo inteiro. Não vou insistir nisso, todo mundo já sabe. Mas vou fazer essa pergunta. É possível a reindustrialização? Quer dizer, isso aqui é o PIB sobre... é o produto industrial sobre o PIB. Vejam a tendência. Isso aqui é a tendência do consumo de bens industriais e de produção de bens industriais. Isso aqui é o custo por hora da mão de obra empregada na indústria. Tá? Nós podemos competir com produtos de baixa intensidade tecnológica com a Alemanha, mas não vamos poder competir com a China. Porque o que a China diz que paga é 60 centavos de dólar por hora. Por quê? Porque a China é um país, enfim, que tem, os trabalhadores têm casa, educação, saúde, transporte, educação, tudo subsidiado pelo Estado. Né? Então, mas o que eles botam lá é 60 centavos. Então, gente, vamos cair na real. O resultado disso tudo aqui é que não é pela indústria, não é pela industrialização ou pela reindustrialização do Brasil que nós vamos conseguir melhorar a vida dos pobres. E nós estamos sentados numa bomba relógio. Vocês sabem tão bem quanto eu que nós estamos numa guerra civil. Né? Como satisfazer a demanda cognitiva associada às necessidades materiais da coletividade e especialmente da maioria da população? 100 milhões de brasileiros não têm saneamento, não tem água potável, não tem um monte de coisa. Dá para roubar, copiar ou comprar? Não dá. Não dá. Quer dizer, os desafios cognitivos embutidos nas necessidades materiais coletivas do Brasil, e especialmente as da maioria da população, não tem tecnologia de prateleira para comprar. Poderíamos também mostrar os argumentos. Mas, no entanto, o que a gente ouve é: vamos promover a inclusão social qualificando os excluídos para incluí-los na economia formal. O Sistema S no Brasil se pauta por essa proposta. Certo? E o Sistema S é quase 1% do PIB. 1% do PIB está sendo gasto de uma forma equivocada, no meu entender.
Mas mesmo que isso ocorra, mesmo que a gente consiga qualificar, as empresas estarão interessadas nisso e vão gerar emprego para isso? Porque tem que combinar com os russos, né? Como dizia o Garrincha para o Feola, né? Já combinaram com os empresários? Por que tem que combinar com os empresários? Porque a estratégia do emprego e salário, em contraposição à estratégia do salário, do trabalho e renda, depende do empresário. Quem gera emprego é empresário. 90% do investimento no Brasil é feito pela empresa, pela classe proprietária. Certo? Se ela não estiver convencida, como esteve em meados dos anos 2000, né? Primeiro governo Lula, carta ao povo brasileiro, né? O que fez a empresa? A empresa pagou para ver. E se gerou emprego. Se gerou emprego como nunca antes na história desse país, como dizia. Né? Mas e agora? O mundo mudou, gente. A China mudou. O cenário internacional mudou. O Brasil mudou. O circuito financeiro mudou. Então, achar que nós vamos reprisar, eu estou falando nós aqui à esquerda, né? Num momento de retomada, vamos reprisar o que aconteceu, e aí eu entro claramente nessa ideia da economia solidária. Tá? E eu estou aqui, entre aspas, vendendo a economia solidária, não como um projeto de longo prazo, de uma sociedade melhor, de um socialismo, mas eu estou vendendo como uma alternativa ao caos que nós provavelmente vamos ter nesse país. Essa proposta de economia solidária ocupa um espaço crescente na agenda dos movimentos populares, mas carece de uma plataforma cognitiva de lançamento. Aquilo que está sendo chamado de tecnociência solidária. A tecnociência convencional, plataforma cognitiva da economia formal, capitalista, ela está muito bem projetada. A cada dia estão lançando um foguete novo. E nós estamos aqui. A plataforma cognitiva da economia solidária está no estágio de Lego. E esse me parece ser o grande desafio da nossa universidade pública. É transformar isso em algo melhor projetado, em algo mais eficaz, em algo que possa, de fato, crescer. Um conceito de tecnociência solidária, entre tantos que eu tenho tentado, é esse aí. Modo como se deve empregar conhecimentos, quaisquer que sejam, visando a produção e ao consumo, não é só a produção, também é o consumo, de bens e serviços e empreendimentos solidários para atender necessidades coletivas. Estou falando empreendimentos solidários porque a empresa não vai fazer isso. Ou seja, ao contrário do que prega o Futurice, o nosso aliado não deve ser a empresa. Porque a empresa não vai dar conta do objetivo que nós, como professores de universidades públicas, devemos abraçar. Empreendimento solidário, tecnociência solidária, empresa privada, desculpe. Empresa privada, emprego e salário, empreendimento solidário, trabalho e renda. Tecnociência convencional, aquela que nós praticamos nessa universidade e em todas as outras, e aqui a tecnociência solidária, que é a proposta que a gente está fazendo. Baseado, então, na estratégia de trabalho e renda, e não da de emprego e salário. Essas duas estratégias, elas não são excludentes, evidentemente. Né? Mas essa aqui ficou para trás. Propriedade privada dos meios de produção, propriedade coletiva dos meios de produção e autogestão. Alguém quer voltar para as cavernas comigo? Muito menos comigo, né? Mas que fique bem claro que quando a gente fala em tecnociência solidária, nós não estamos querendo voltar para as cavernas. Nós estamos querendo explorar a fronteira do conhecimento tecnocientífico de outra maneira. Enviesada, não neutra. Mas indo para o outro lado. Nós fizemos aqui o que nós chamamos de adequação sociotécnica, que é um conceito que a gente
formulou e está explicado em vários trabalhos que a gente escreveu, para projetar essa tecnociência solidária é necessário a adequação sociotécnica. Nós precisamos do poder de compra do Estado. O Estado gasta todos os anos 18% do PIB comprando das empresas aquilo que ele nos oferece em troca do nosso imposto. Saúde, educação, estrada, comunicação, tudo isso é 18% do PIB. Para vocês terem uma ideia, se a gente conseguisse desse 18% do PIB que o Estado compra da empresa, reservar 5% para a economia solidária, o que iria acontecer? Com 0,5% do PIB, conseguiu-se tirar 30 milhões da miséria. Com 5%, que é 10 vezes 0,5%, nós poderíamos tirar 10 vezes 30, ou seja, 300 milhões da miséria. Mas nós somos só 200 milhões no Brasil. Então isso dá uma ideia do que é possível fazer com a alocação do poder de compra do Estado para a economia solidária. Estou colocando isso porque é algo que tem a ver com um outro cenário, não esse que nós estamos vivendo nesse momento, mas que mais cedo ou mais tarde, tenho eu fé, não tenho eu convicção, não tenho eu prova, vai ocorrer. Da latinha de alumínio para a janela e os móveis do próximo Minha Casa Minha Vida. Quer dizer, nós temos que prolongar a cadeia, né, da reciclagem até ela se transformar em algo com mais agregação de valor. Agora, no âmbito da comunidade de pesquisa, que ainda controla a política cognitiva, o que está ocorrendo? Por que o Futurice surge, embora ele esteja sendo não aprovado por uma parte da nossa comunidade, com bastante vigor, diga-se de passagem, ele está sendo não aprovado, mas contrastado com o quê? Com o passado. E o que é esse passado? É o passado dos 4 cavaleiros do Apocalipse. Quando a gente vê a Universidade Pública Brasileira, nós vamos ver o cientificismo, ou seja, a ciência pela ciência, a ciência é boa, a ciência é neutra, nós temos que fazer ciência, pesquisa básica, como se isso fosse algo real, produtivismo, que é a consequência do cientificismo, é óbvio, né? Certo? Se para cada cientista brasileiro trabalhando em uma determinada área, existem 100 ou 1000 nos Estados Unidos. De tal forma que para a gente chegar a aparecer, né, com um algarismo significativo em algum ranking, nós temos que nos matar trabalhando. Inovacionismo, isso nós já falamos bastante. A gente entra em universidade, qualquer universidade pública brasileira, você ouve um mantra, né? Inovação, inovação. Não é verdade? A gente está dizendo para uma pessoa de 17 anos que entra numa escola de engenharia para mudar o mundo, convence ele, em 2 anos ele está achando que o objetivo dele deve ser gerar inovação para a empresa. E o empreendedorismo. Essa mentira que nós estamos contando aos jovens de que eles vão ser empreendedores. Também é um tema que nós temos que discutir com mais profundidade. Moral da história. Nem Futurice, nem passado. Nós queremos uma outra alternativa. Nós queremos uma outra solucionática e acho que a gente deu elementos suficientes para a gente poder aprofundar a nossa discussão sobre esse tema. Então era isso, muito obrigado.